A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadas, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja todos vocês membros. Seja você membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo orações, uma palavra revelada para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, curtindo, se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome. Diga que você é membro da 70 Santos e diga qual o número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Sejam muito bem-vindos, Tamires. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Joelma. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que mostrar isso, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas, com o prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus
Eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos o grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. E também logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vinda, Luciana, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, compartilhar e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, proteção para todos os rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje.
Colossenses com 4 capítulos e o livro de Tito com 3 capítulos. Colossenses. Escolha o seu número de 1 a 70, porque assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos ao primeiro livro de hoje e o capítulo Colossenses, capítulo 3. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Colossenses capítulo 3 contém 25 versículos, os deveres domésticos. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis asperamente. Filhos, obedeceis em tudo a vossos pais. Obedecei tudo, em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não desanimem. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de Tito. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 1. Tito, capítulo 1, que contém 16 versículos. Este testemunho é exato, portanto, repreendo severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas nem a mandamento de homens, que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, a sua mente e sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer ao Senhor Deus, mas negam pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início, vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e libertando de toda obra maligna, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos, mas antes de eu dar início aos sorteios, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar
toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Rafael, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo. Escolha o número de 170, porque assim você receberá, nesse momento, um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus, o Espírito Santo, o de verdade, falar ao seu coração através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, nesse momento. Seja parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. E hoje, os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número par. E logo após eu falarei o ímpar. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. Agora eu vou sortear um livro para esses rebanhos. Rebanho santo de número 12, rebanho santo de número 60, o 11 e 59. E o livro é o livro de 1 Reis. Esses rebanhos vão meditar no livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. 1 Reis, capítulo 8, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 1 Reis, capítulo 8. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O capítulo 8 do livro de 1 Reis contém 29 versículos. Jeorão e Acasias, rei de Judá, no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da família de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor, porém, não quis destruir a Judá por amor a Davi, seu servo, porque havia prometido dar-lhe para sempre um descendente entre seus filhos. Nos seus dias, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e levantaram para si um rei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Eu vou sortear os livros para esse rebanho. O livro é o capítulo, perdão. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada.
do nosso Senhor Deus. E aos finais de semana, vocês, para o Senhor Deus continuar falando grandemente ao coração de todos vocês, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das cinco lives serão sorteadas uma, quais delas serão transmitidas também novamente sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Daniel capítulo 8 para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Esses rebanhos vão meditar no capítulo 8 do livro de Daniel. Glórias ao Senhor Deus. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Daniel capítulo 8 contém 27 versículos. A visão de um carneiro e de um bode. De um deles saiu um chifre muito pequeno, qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Engrandeceu até o exército do céu e algum do exército e das estrelas desse exército. Deitou por terra e as pisou. Sim, ele as engrandeceu até o príncipe do exército dele. Tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário. Lançou por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois houve um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão, assolado para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. O livro é o livro de Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Sejam todos muito bem-vindos. Jonas, capítulo 1, para o rebanho santo, de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Então clamaram ao Senhor, ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos ao capítulo 3. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, que contém 15 versículos. Testemunha contra Israel. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, um inimigo surgirá, ele cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza e saqueará os teus palácios. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão e das suas pernas, e um pedacinho da orelha, assim serão livrados os livros de Israel que habitam em Samaria, com um canto do leito e um pedaço da cama. Ouvi e protestai contra a descendência de Jacó, diz o Senhor Deus dos exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61.
Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. O capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos. É para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Apocalipse com 66, Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 16, Apocalipse capítulo 16, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Apocalipse capítulo 16. É a mensagem de hoje, a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para esses rebanhos. Apocalipse capítulo 16, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Apocalipse capítulo 16, as 7 últimas pragas. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O 7º anjo derramou a tua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpago, vozes, trovões, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que homens sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Atenção para todos que querem o Senhor Jesus, o Cristo, falando grandemente ao coração de todos vocês. Todos os dias, aos finais de semana, vocês acompanham as reprises que são sorteadas das lives que foram feitas ao vivo de segunda a sexta. Entendeu? Durante a semana, uma das cinco lives será sorteada uma, que será transmitida novamente no sábado e no domingo. É uma para sábado e outra para domingo, no mesmo horário de sempre das nossas lives. E dessa maneira o Senhor Deus pode falar
grandemente e testificar uma palavra ao seu coração. Esther, capítulo 10, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Esther, capítulo 10. Que contém somente 3 versículos, a grandeza de Mordecai. O rei Assuero impôs tributo aos moradores do seu reino, tanto os do continente como os da ilhas do mar. Quanto ao restante dos atos do seu poder e do valor, e a declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Romanos capítulo 16. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Recomendações e saudações e votos. Romanos capítulo 16. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson, e Sosípatro, meus parentes, eu Tércio, que escrevi esta carta, saúda-vos no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu sortear o próximo rebanho, eu irei apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo. Receba 120 milhões de reais em dinheiro. Perdão. Opa. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15.
Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDinha. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 13, rebanhos, 2 Coríntios, capítulo 13, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Vamos ao capítulo 13 do livro de 2 Coríntios, que contém 13 versículos. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Quanto a mais, irmãos, a Deus, regozijai-vos, ser perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz, e o Senhor Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus o Cristo, o amor do Senhor Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Glórias ao Senhor Deus. 2 Coríntios, capítulo 13. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65, 6, 66.
5 e 65. Vamos ao livro. O livro é de Marcos, com 16 capítulos. Capítulo 8, Marcos, capítulo 8. Que contém 38 versículos. A cura de um cego em Betsaida. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos. Perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou o Senhor Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos. Ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou-lhe o Senhor Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 1 João com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3. Escolha o seu número de rebanho, de 1 a 70, porque assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo do Senhor Deus para falar. Um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, que é a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. 1 João capítulo 3, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. O capítulo 3 do livro de 1 João contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não ouviu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho do Senhor Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido do Senhor Deus não vive na prática do pecado, porque a semente do Senhor Deus permanece nele, não pode continuar pecando, porque é nascido do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. 2 Timóteo com 4 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Segundo Timóteo com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. O capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos. O exemplo de Paulo. Bem sabeis isto, que todos que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços me prestou ele em Éfeso, melhorou, sabes tu. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Rebanho santo de número 34, 33, 37 e 38. E o livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Números, capítulo 1. Números, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. O capítulo 1 do livro de Números contém
54 versículos. O recenseamento. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500. Dos filhos de Simeão, conforme seu clã e suas famílias, foram relacionados um por um os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados dele da tribo de Simeão 59.300. Dos filhos de Gade, conforme seu clã e sua família, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados dele da tribo de Gade 45.650. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Sofonias com 3 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. Sofonias. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Isso lhes sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando aniquilar todos os deuses da terra. As nações de todos os litorais, cada um na sua própria terra, o adorarão. Também vós, o Etíope, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação, a terra seca como o deserto. No meio dela repousarão os rebanhos, animais de todas as espécies, o pelicano e o ouriço se alojarão nos seus capitéis. A voz do seu canto retinirá nas janelas, a desolação estará nos limiares, o madeiramento de cedros será exposto. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos ao livro. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 24. Atos, capítulo 24. Para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Capítulo 24 contém 27 versículos. Paulo perante Félix. Podes facilmente verificar que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar, e não me acharam no templo discutindo com alguém, nem agitando o povo que nas sinagogas que na cidade. Tampouco podem provar as coisas de que agora me acuso. Confesso-te, porém, isto, que conforme o caminho e que chamam seita, assim sirva ao Senhor Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 20. Gênesis capítulo 20 para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. O capítulo 20 do livro de Gênesis contém 18 versículos. Abraão nega que Sara é sua mulher, e disse a Abimeleque: a minha terra está diante da tua face, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, isto seja por reparação da ofensa que sofreste diante de todos que estão contigo. Perante todos estás justificada. Orou Abraão ao Senhor Deus, e o Senhor Deus curou Abimeleque e sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, pois o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao livro de Miqueias. Vamos ao capítulo agora.
para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 4, Miqueias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. O monte do Senhor. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. O capítulo 4 do livro de Miqueias, o monte do Senhor. Não... Glórias ao Senhor Deus. Da que cocheava faria parte restante da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque ergues tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselho, apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto. Sofre dores, ó filha de Sião, como que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo, virás até a Babilônia. Ali serás livrada, ali te remirá o Senhor das mãos, os teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, dizem, seja ela profanada, e os nossos olhos sejam seus desejos sobre Sião. Não sabe, porém, os pensamentos do Senhor, não entende o plano do que os ajunta como feixe na eira. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração número 2. Enquanto eu vou ministrando esses 2 livros, vocês vão mentalizando, escolhendo o número de 22. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração nesse momento. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração dessa tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje, que é o livro de Ezequiel com 48 capítulos e o livro de Lucas com 24 capítulos. Ezequiel, glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29. Que contém 21 versículos. Profecia contra o Egito. Então saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor. Tu tens sido um bordão de cana para a nação de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te quebraste, lhe rasgaste todo o ombro. E costando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu trarei sobre ti a espada, e exterminarei a ti, homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, então saberão que eu sou o Senhor, porque disseste, o rio é meu e eu o fiz. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, que contém 39 versículos, a vocação de Levi. Depois disso, o Senhor Jesus saiu, viu um cobrador de impostos chamado Levi. Assentando-se na coletoria, disse-lhe, segue-me. Ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos do Senhor Jesus, dizendo, por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada,
Eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Colossenses capítulo 3. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Colossenses capítulo 3. Você que mentalizou o 19, Tito capítulo 1. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de 1 Reis capítulo 8. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Daniel capítulo 8. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Jonas capítulo 1. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 3. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 16. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 10. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 16. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 8. Você que mentalizou 8, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 3. Você que mentalizou 3, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou 15, a mensagem está no livro de Números, capítulo 1. Você que mentalizou 2, Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou 9, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 24. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 20. Você que mentalizou o 10, a mensagem para você hoje está no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 29. E você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Lucas. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês uma denúncia. Uma das mais de 100 denúncias que estão apresentadas nos nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim se receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 a 27. E João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 13, Colossenses capítulo 3, o 19, Tito 1, o 18, 1 Reis 8, o 20, Daniel 8, o 11, Jonas 1,
O 12, Amós, capítulo 3. O 14, Ageu, capítulo 1. O 7, Apocalipse, capítulo 16. O 21, Esther, capítulo 10. O 5, Obadias. O 6, Romanos 16. O 2, 2 Coríntios, capítulo 13. O 1, Marcos, capítulo 8. O 8, 1 João, capítulo 3. O 3, 2 Timóteo, capítulo 1. O 15, Números, capítulo 1. O 2, Sofonias, capítulo 2. O 9, Atos, capítulo 24. O 17, Gênesis, capítulo 20. O 10, Miqueias, capítulo 4. O 16, Ezequiel, capítulo 29. O 22, o livro de Lucas, capítulo 5. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou ofertante de uma das nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Vocês também têm a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na AIG 1318 37300 e até 1h12 da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Glórias ao Senhor Deus. Lembre-se que tem as reprises de finais de semanas, que serão sorteadas. Uma das 5 lives que são feitas durante a semana, para passar na reprise no final de semana, no mesmo horário, para que o Senhor Deus possa falar grandemente ao seu coração. Fique todo com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus e meu muitíssimo amém.